Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra estarmos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido os irmãos a ficarem em pé, vamos orar para nós iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. E eu peço que a partir desse momento, que tudo aquilo que está tirando a nossa paz, que está nos preocupando, as nossas angústias, os nossos problemas, que eles fiquem separados, que a nossa mente agora esteja focada em adorar o nosso Deus, em ouvir a palavra, em ouvir os louvores, e que eles possam falar conosco. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, obrigado por estarmos aqui como igreja, como filhos, para ouvir a Tua mensagem, para Te adorar, meu Pai, em espírito e em verdade. Que a partir desse momento, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para ouvir a Tua mensagem, que essa mensagem possa ficar no nosso íntimo, que a gente possa praticar o que nós fomos ouvir aqui hoje, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, da verdade, do juízo que há de vir. Que a Tua palavra, meu Pai, seja por texto, seja por louvor, que possa nos trazer consolo, que possa nos admoestar, nos exortar e nos fazer andar pelos caminhos corretos. É isso que nós te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Te louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar sonhos no caminho, e como folha seca no vento sem direção, virar um andarinho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus
adorar a Deus quando lhe falta. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia adulto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta. Quando lhe falta tudo. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Essa noite o pastor Júnior vai trazer uma mensagem em Romanos, continuação das exposições na carta aos Romanos, e eu vou trazer uma breve reflexão. Gostaria que os irmãos acompanhassem conosco. Está no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler alguns versos rapidamente. O tema que o pastor vai trazer está ligado à prerrogativa de Deus, a maravilhosa prerrogativa de Deus, a grande prerrogativa de Deus, que dentro do contexto do capítulo 9 em Romanos, engloba a salvação dos eleitos, engloba a salvação do povo de Deus. E aqui em Efésios, capítulo 2, nós já trouxemos essa carta, já estudamos essa carta, mas esse tema é um tema muito importante. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, ele fala a respeito de uma salvação aplicada a pecadores como eu e como você. A pecadores que não têm a capacidade de ir a Deus, capacidade de ter vontade de ir a Deus, que não têm capacidade de se levantar da podridão do pecado, dos nossos erros, das nossas iniquidades. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando a essa igreja, ele vai falar sobre a vivificação que Deus faz nos seus filhos, como ele nos vivifica, como ele aplica, como ele concede o Espírito Santo para que nós possamos ser salvos, e como nós somos salvos de forma verdadeira. Então, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10, rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, a Bíblia diz assim, verso 1: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora espera ou opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo está sendo bem
direto aqui. Ele está falando para uma igreja cheia de pessoas que antigamente não eram crentes, não eram judeus, eram gentios, eram ímpios. E ele quer mostrar como Deus aplica a salvação a essa pessoa. Como Deus ele tem essa prerrogativa de nos amar, ele tem essa prerrogativa de ter a misericórdia para conosco e como ele aplica essa salvação em nós que não merecemos essa salvação. No verso 1 ao verso 3, ele mostra o estado do homem sem Cristo. No verso 1 ao verso 3, ele mostra o meu estado e o seu estado sem ter Cristo Jesus. Ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ele diz assim, e nos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. O nosso estado sem Cristo, o nosso estado sem Deus, são pessoas mortas. Aqui ele faz uma analogia com a ressurreição de Cristo e a vivificação do ser humano. Ele mostra que nós somos pecadores e estamos mortos espiritualmente. Essa é a condição que eu e você estamos sem Cristo Jesus. O verso 2 ele diz, nos quais no passado, e aí ele vai dizer para aquela igreja, e no nosso contexto, para nós, ele está dizendo nós hoje estávamos nessa condição antes de sermos salvos por Cristo. O verso 2 diz, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo. No passado, antes de ter Cristo Jesus, antes de ser salvo por Cristo, você e eu caminhamos de acordo com o curso do mundo. Nós vivíamos a doutrina do mundo. Nós andávamos de acordo com o que o mundo estipulava. Nós vivíamos de acordo com as vontades do mundo. A vontade do mundo era automaticamente a vontade que nós tínhamos. E essa vontade de ir de acordo com o mundo é uma vontade de morte. É um caminho que nos leva à morte. É um caminho que nos leva a uma vida que chega no fim e está sem Cristo. É isso que ele está dizendo. No passado vocês caminhavam conforme o curso deste mundo. Mas não é somente conforme o curso deste mundo. Porque este mundo tem um príncipe. Este mundo tem o seu governo, momentaneamente. Lembra que Jesus disse que o mundo jaz no maligno? E é isso que o texto diz. Conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós vivíamos assim. Nós vivíamos neste mundo sem Cristo, entre os quais também todos nós vivíamos. O apóstolo Paulo ele se encaixa aqui. A igreja se encaixa aqui. Eu e você nos encaixamos aqui. Nós não nascemos santos, nós não nascemos salvos, nós não nascemos não porque nosso pai, a nossa mãe, a tradição, porque nós somos filhos de crente, nós somos filhos de cristãos, nós não somos santos. Todos nós vivíamos desta forma, até que haja um novo nascimento. O verso 3 diz isso, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Nós fazíamos a vontade, nós não brigávamos com essa vontade. A vontade aparecia e nós não contestávamos, nós apenas obedecíamos. A nossa carne queria fazer algo e nós fazíamos. A nossa mente queria estipular algo e nós obedecíamos. Este é o ser sem Cristo, irmãos. E nós não podemos viver assim, porque tudo isso aqui está no passado. O apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas viviam desta forma porque não tinham a salvação em Cristo. Do verso 1 ao verso 3, ele está falando de pessoas que não são salvas. De pessoas que estavam numa condição de morte espiritual. E eu e você não podemos estar assim. Eu e você temos que estar em condição de vida espiritual. Eu e você não podemos mais viver como vivíamos antes, obedecendo à vontade da carne e à vontade da mente. Pelo contrário, nós temos que obedecer à vontade do Espírito Santo de Deus, que habita no meu e no seu coração, que é o selo da nossa salvação. No verso 4 ele começa a mudar. Ele deixa de falar do verso 1 ao 3 sobre a condição do homem sem Deus, e do verso 4 ele começa a modificar isso. Ele vai dizer que Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Então a razão de Deus nos salvar, a razão da nossa salvação não está naquilo que eu faço. Porque ele acabou de dizer que nós estávamos atrelados ao pecado. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A razão de Deus nos salvar é pela sua grande misericórdia. É pelo seu grande amor que nos amou. É por causa do próprio Deus
que Ele nos salva. É isso que Paulo está dizendo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com o que nos amou, e aí no verso 5 ele mostra, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Perceba, Deus nos ama quando nós ainda não conhecemos a Deus. A iniciativa da salvação vem de Deus. A iniciativa de ir a você e de fazer você acordar de forma espiritual, de pegar em sua mão, de te fazer levantar do pecado que você está, vem de Deus, não vem de você. Nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ainda morto, ainda pecador, ainda sujo, por causa do seu grande amor, Ele foi lá em mim e em você e nos vivificou espiritualmente. Por causa de Cristo. O texto diz, pela graça sois salvos. Graça é um favor imerecido. É dar algo que você não merece. Porque se Ele fosse dar algo que nós merecemos, Ele nos daria o inferno. Que é isso que nós merecemos. Nós merecemos porque nós somos pecadores. E que se não tiver o sangue do Filho de Deus, o sangue de Cristo Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida, não há graça. Pela graça nós somos salvos. No verso 6 ele diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela misericórdia de Deus Ele nos salva. Pela misericórdia de Deus Ele nos faz transportar do reino de trevas para o reino de luz. Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Nós vivemos ainda neste mundo. Nós não temos o nosso corpo glorificado. Nós não fomos salvos, né, na glorificação ainda. Nós somos salvos aqui na santificação. Mas vai acontecer. Nós sentaremos com Ele nas regiões celestiais. E no verso 9, no verso 7, ele vai dizer, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco através de Cristo. A salvação ela só mostra como Deus é bom. A salvação só mostra como Deus, Ele é um Deus gracioso, misericordioso. É isso que o texto está dizendo. Para mostrar nas épocas vindouras, nas próximas gerações, como Ele é bom. Pela sua benignidade para conosco através de Jesus Cristo. E no verso 8, ele diz, porque pela graça de Deus vocês são salvos. Porque através dos seus pecados vocês não conseguiriam. Porque através das suas forças vocês não conseguiriam. Através dos seus pecados vocês estariam mortos ainda. Porém, pela graça, vocês são salvos. Mediante a fé. E essa fé é dada, é a fé de Cristo. É a fé que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos crer numa verdade. E essa verdade não é algo subjetivo. É uma verdade absoluta. É um homem. É o próprio Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós porque foi Ele que nos amou antes. Foi Ele que preparou o caminho da nossa salvação. Foi Ele que teve a misericórdia de olhar para nós e nos enxergar em meio a esses pecados e querer, em sua vontade, nos resgatar. Por isso é graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. No verso 9 isso fica muito mais claro. O apóstolo Paulo no verso 9 diz, não de obras. Você não foi salvo porque você fez boas obras. Você não é salvo porque você cumpre mandamentos. Você não é salvo porque você cumpre a lei. Você não é salvo porque você tem vontade em si mesmo. Você é salvo porque Deus, através da sua misericórdia, te resgatou. Por isso que ele diz, não de obras para que nenhum homem se glorie. Porque se fosse por meio de obras, você poderia chegar naquele último dia, frente a frente com Deus e falar, mas eu salvei por causa do que eu fiz. Eu salvei porque eu tive vontade. Eu salvei porque eu fui lá na frente naquela igreja e levantei a mão. Eu salvei porque em um dia eu quis aceitar a Cristo. Eu estou salvo porque eu sou uma pessoa caridosa. Eu estou salvo porque eu não sou uma pessoa ruim. Perceba, esses são os argumentos que nós utilizamos para a nossa salvação. Mas o apóstolo Paulo diz totalmente o contrário. Ele diz, não de obras para que o homem não se glorie. Porque se você for se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se na salvação de Deus. O verso 10 mostra a função do salvo. O verso 10 mostra o porquê que nós somos salvos.
O verso 10 mostra o porquê Deus foi misericordioso e nos resgatou desse lamaçal do pecado. O verso 2 diz: porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados para boas obras, para fazer as coisas corretas, para a obediência em Cristo Jesus, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Deus estabelece obras e Deus nos salva para que nós possamos andar nessas obras que Ele estabeleceu. Deus estabelece uma salvação, com essa salvação vem uma santificação, com essa santificação vem a sua limpeza, Ele nos vivifica, nos tira desse lamaçal, nos tira desse pecado. Com essa nossa salvação, com essa nossa santificação, com essa limpeza, tanto física como espiritual, vem as obras. Tudo isso para mostrar que nós somos seres novos, feituras sua, criação nova. É a mesma coisa que ele diz, né? Que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Ele está falando a mesma coisa aqui. Nós éramos dessa forma no passado. Nós vivíamos dessa maneira, seguindo a nossa vontade, seguindo o nosso coração, seguindo a nossa mente. Mas a partir do momento que há uma salvação, você tem que entender que você não tem que seguir a sua vontade, mas a vontade de Deus. Você não tem que obedecer a sua mente, mas a vontade de Deus. Você não tem que obedecer mais a sua carne, mas a vontade do Senhor. Porque essas sim são as obras criadas para que nós possamos andar nelas. O pastor Júnior vai trazer no capítulo 9, ele vai começar a introduzir, né, já vem falando sobre a salvação. O capítulo 9 vem falar sobre como Deus nos amou antes mesmo de nós estarmos acordados deste mundo, antes de nós virmos a ser gente. Ele já tem um plano para mim e para a sua vida. E isso aqui fica muito claro. Todos nós somos pecadores, até que existe um momento em que Deus nos vivifica. Até que existe um momento em que Deus nos salva. E a partir desse momento você não pode mais andar de acordo com a sua vontade. Você não pode mais fazer aquilo que você acha certo. Você precisa obedecer àquele que é a verdade. Você precisa obedecer o próprio Cristo, que é a verdade, o caminho, a vida e a salvação. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabe, Ele é Deus. Se curar, eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o
vou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se saber, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se alguém sabe, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí você nos dá oportunidade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite. Senhor Pai Santo, Deus eterno, estamos aqui humildemente te pedindo para que a partir desse momento teu servo, o pastor Júnior, possa vir falar conosco através da tua palavra. Utilize, meu Pai, a sua boca, a sua língua para nos falar a verdade, para ser instruído pelo Espírito e nos instruir em toda a verdade, em todo o caminho, em toda a retidão. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso íntimo, que tudo o que for falado aqui possa ser entendido, possa ficar guardado no nosso coração, para que nós possamos vir a praticar. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite, graça e paz. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui reunido com a igreja do Senhor para estar adorando, aprendendo mais acerca do seu reino. Agradeço aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos visitantes, aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um para que a palavra venha falar de acordo com a necessidade que cada um tem no seu coração. Amém? Nós temos lido a carta de Romanos, cada pastor aqui ele é incumbido de trazer um livro. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Gostaria de recordar aos irmãos acerca do que nós já vimos até hoje. Paulo escreve a carta aos Romanos por etapas. Hoje nós vamos entrar na quarta etapa da carta. Nós vimos no capítulo 1, de 1 ao 3. Na primeira etapa, ele vem dizendo que todas as pessoas se perderam do caminho da salvação. Tanto os judeus quanto os gentios. Gentios somos nós hoje, a igreja. Todos se desviaram do caminho. E na segunda etapa, ele trouxe na metade do verso 3, no capítulo 3, 4 e 5, que como esses cristãos eles conseguem a justificação, uma vez que eles estavam perdidos, como então são salvos? Nós já falamos a respeito disso. E na terceira etapa, nos capítulos 5, 6 e 7, 6, 7 e 8, nós falamos como então essas pessoas que já foram justificadas por Cristo, foram adotadas, como que elas devem viver aqui neste mundo. E agora, na quarta etapa, nós vamos tratar acerca do povo de Israel, da etnia, daquela nação. Se Deus levantou um povo escolhido para levar a sua palavra, para guardar a sua lei, esse povo ele tem alguma preferência além dos demais? Porque nós sabemos que quando Jesus veio, a maior parte de Israel rejeitou Jesus. E então, será que Deus falhou nesse plano de salvação? Será que Deus não calculou direito? Então,
até o capítulo 11, nós vamos tratar acerca do povo de Israel. E em seguida nós vamos aplicar aos nossos dias a igreja do Senhor. Amém? Nós vimos, só indo até o contexto imediato, no capítulo 6, nós vimos que nós fomos libertos do pecado, lá no Romanos 6, diz que nós fomos libertos do pecado. E o que é pecado, irmãos? É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que é contrário. Isso é pecado. É você andar na contramão de Deus. Então, se nós andamos ou andávamos na contramão de Deus, nós éramos anticristo. Porque nós temos uma tendência de acreditar, quando a Bíblia fala que o anticristo está no mundo, muitos de nós, em alguns momentos da vida, nós já fomos anticristo. Nós trabalhávamos contra Cristo em nossas escolhas, em nossas decisões, no nosso modo de falar, de pensar, de agir. Então nós temos que ter a consciência de que uma vez que nós nascemos de novo, nós não fazemos mais parte deste mundo, embora estejamos no mundo. É isso que Paulo quer que nós entendamos. Vocês estão no mundo, isso que Jesus diz, mas vocês não são do mundo. Então, o comportamento do cristão hoje, ele tem que ser naturalmente diferenciado das coisas do mundo. É necessário ser assim. É necessário. E Jesus traz isso quando ele foi julgado por Pilatos. Ele deixa isso muito claro. Eu não sou deste mundo. Se eu fosse desse mundo, eu dava ordem aos meus anjos para que viessem em meu favor. Mas o meu reino não é deste mundo. E diz mais, embora ele não seja deste mundo, todo o poder e autoridade que há nesse mundo foi dada por Deus para um propósito maior, para glorificar o nome de Deus, em Cristo Jesus. Isso ele disse para Pilatos. Você foi levantado para esse propósito. Assim como ele disse para Faraó também, na época de Moisés. Foi para isso, Faraó, que você foi levantado. Para eu mostrar para todas as nações do mundo que eu sou o único Senhor, o único Deus, o Deus verdadeiro. E é acerca desse Deus verdadeiro, irmãos. É por ele que nós estamos aqui hoje. Como o pastor já trouxe em Efésios. Se nós achamos ou pensamos que fazemos boas obras aqui neste mundo, isso não vem de nós. Isso vem de Deus. Deus nos capacitou para andar nas boas obras que ele preparou de antemão. Nós temos que ter essa consciência. Resumindo, irmãos, nós não somos nada sem Cristo. Amém? No verso 7, nós vimos que nós fomos libertos da condenação da lei, ou seja, nós não precisamos mais cumprir nada, nenhuma lei, nenhum rito, nenhum credo para ser salvo. Porque a salvação, como já foi dito, ela vem de Cristo, está em Cristo. É algo que é gratuito, não há mérito em nós. Não há nada que eu ou você possa fazer para alcançar a graça, a salvação. Isso é uma prerrogativa de Deus. Esse poder vem de Deus. É o direito de Deus como ser supremo do universo. Escolher aqueles quem quer que o sirva, que o adore. Então, eu não posso olhar para A, B ou C e dizer que essa pessoa é ou não é de Cristo. Não é pelo comportamento, não é pelo esforço, não é pelo aquele que mais dá, mais faz, não. Nós vamos ver isso no decorrer da carta. Paulo vai trazer o exemplo das esposas que Abraão teve, Sara, Agar, Quituma, essas pessoas que Deus teve um propósito em tudo, mas a salvação vem através da linhagem espiritual de Abraão, ou seja, de Cristo. Não há esforço em nós. Irmãos, resumindo, nós fomos já escolhidos antes que o mundo fosse fundado. Nós estamos aqui apenas num aperfeiçoamento, ou seja, num processo de santificação até que venha o Senhor com a sua glória, nos glorificar. Amém? E nós vimos também no capítulo 8 que a partir de então, uma vez que nós nascemos de novo, nós passamos agora a andar em espírito. O que é andar em espírito? É não fazer mais a nossa vontade. E eu trago aqui um pequeno detalhe para que o irmão se recorde de que de fato você anda ou não anda pelo espírito. Quando você tenta ou tropeça e volta às práticas do passado, o Espírito Santo te incomoda. Há uma luzinha vermelha lá dentro que te chama a atenção. Ele te dá um alerta. Por exemplo, alguma mentira boba, alguma coisa que
é contra a palavra que o Senhor nos ensina, há um sinalzinho amarelo que nos chama a atenção. E você fica incomodado e quer pedir perdão para aquela pessoa ou quer consertar aquele erro. Isso é o Espírito que fala com o teu Espírito, que esse não é o estilo de vida do cristão. Então agora nós vivemos em novidade de vida, andamos em Espírito. Coisas que nós não vivíamos no passado, quando estávamos na carne. Quando vivíamos de acordo com a nossa própria consciência, com a nossa própria vontade. Uma vez que somos novas criaturas, nós devemos viver de um modo diferente. E que modo diferente é esse? É o modelo que foi descrito no Evangelho. A imagem e semelhança de Jesus. Nós temos que andar conforme Ele deixou. Amém? E assim eu dou início ao capítulo 9. A grande prerrogativa de Deus. O grande poder. O grande direito de Deus. Ora, parece redundância, né? Se Deus ele é todo poderoso, por que prerrogativa? É por conta do que Paulo escreveu. Ele diz que se ele pudesse, ele dava a própria vida para salvar o seu povo, seus irmãos, a sua gente. E olha que Paulo era uma pessoa instruída e versada na palavra. Uma pessoa que foi chamada como apóstolo, como mensageiro do Evangelho. Mas nós temos que compreender que ainda assim não havia nada que Paulo podia fazer para convencer a Deus de fazer alguma coisa. Os planos de Deus são insondáveis. Nós não conseguimos compreender nem mudar a vontade de Deus. Pastor, então por que nós oramos a Deus? Para que o Senhor venha nos trazer entendimento do seu plano em nossa vida. Nós devemos orar sim um pelos outros, para que Deus venha abrandar nosso coração. Então, eu vou ler no verso 1 a 5, que diz assim: eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoração e a glória e os pactos e a entrega da lei e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são pais, dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Essa passagem que Paulo traz aqui no verso 9, no capítulo 9, é uma palavra muito forte. Nós temos que prestar bastante atenção no que ele quer dizer com isso. Porque olha só a quem ele apela. Ele diz: eu digo a verdade em Cristo e não minto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu sou cristão verdadeiro. Ele está dizendo: eu, pelo fato de ter nascido de novo, ter nascido em Cristo, ser uma nova criatura, eu não pratico mais a mentira. A mentira não está mais em mim. Então ele traz o próprio Cristo para dar testemunho de que ele está falando a verdade. Então, Paulo leva isso tão a sério que ele apela a Cristo como testemunha do que ele está dizendo. Ele diz: eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. E essa testemunha que Paulo apela aqui no Espírito Santo, você pode observar que ele invoca também Espírito Santo como testemunha de que ele está tranquilo, ele tem a consciência limpa do que ele está falando, é a pura verdade. Não é hipocrisia, ele não quer aparecer, não é para convencer ninguém de que ele está arrependido ou que ele quer tomar o lugar de alguém. E essa tranquilidade que Paulo fala com a consciência limpa, ele diz que o Espírito Santo dá testemunho. Se você levar em consideração o que Paulo está dizendo aqui no original, ele vai voltar lá para o capítulo 8, onde ele diz que o Espírito Santo, ele dá testemunho ao nosso espírito de que de fato nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, como é que eu sei que realmente eu sou filho de Deus? É porque alguém disse para mim que eu nasci de novo? É porque eu frequento a igreja? É porque eu leio a Bíblia? Não. É porque o próprio Espírito que habita dentro do seu coração, ele dá testemunho, ele te convence de que você é filho de Deus. Isso é muito íntimo e particular, isso é muito ímpar. Você sabe se você é ou não é filho de Deus
Porque no decorrer da sua vida, do seu dia a dia, você vai fazer as escolhas que são voltadas para Deus. Nós já estudamos sobre isso. Todos que são filhos de Deus são inclinados para as coisas de Deus. É isso que Paulo está querendo que eu e você entenda. Ele dá testemunho no Espírito, ele tem plena consciência de que o que ele está dizendo é a pura verdade no seu mais íntimo. Então ele leva isso tão a sério, tão afinco, que se nós formos estudar o capítulo 9, tem muitas pessoas, muitos estudiosos, que até sugerem que isso aí seria um espinho na carne de Paulo. Porque cotidianamente ele se vê lembrando dessa situação. Os seus parentes, o seu povo se perdendo por rejeitar Cristo. E depois eu vou aplicar isso na minha e na sua vida. Que muitas das vezes, assim como Paulo, irmãos, nós nos vemos em situações vexatórias diante de um familiar, do ente querido, do amigo. Nós queremos falar de Deus, queremos falar de Cristo para as pessoas, queremos mostrar a luz em meio à escuridão desse mundo de tristeza. E as pessoas não querem enxergar. Muitas das vezes acham que nós somos religiosos, que nós somos fanáticos, que nós estamos perdendo tempo. Então é isso que Paulo quer que eu e você entenda. Ele estava vendo as pessoas caminhando para o precipício, morrendo, indo para o inferno. E ele nada podia fazer. Então ele coloca a sua salvação, entre aspas, se assim pudesse dizer, em risco, em troca da salvação daquelas pessoas. E ele continua. E a minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Paulo, ele diz, se fosse possível, eu queria ser amaldiçoado para que vocês fossem salvos. Se fosse possível, eu rejeitaria a minha salvação. Eu deixaria de ir para o céu, para que vocês fossem em meu lugar. E aqui, Paulo nos mostra mais uma vez, a salvação não depende de nós. Nós não temos nada para comprar a salvação. Não há nenhum tipo de esforço que o homem pode fazer para alcançar a salvação. Você não pode ser o maior ou melhor dizimista da igreja para alcançar o favor de Deus. Você não pode fazer boas obras a vida inteira, ajudar os doentes, os aleijados, os enfermos, visitar os presos, carregar uma cruz numa escada, pagar promessas para alcançar a salvação. Você não pode dar todos os seus bens para a igreja em busca da salvação. Porque a salvação não vem de nós, não é pelas obras, não há nada que nós podemos fazer. Isso é uma prerrogativa de Deus. É Deus quem elegeu, é Deus quem escolhe, e aquele que ele escolhe, ele vai capacitar para que ele ande nessas boas obras. Então, se você está me ouvindo nessa noite, meu irmão, é porque o Espírito Santo te chamou para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra, para caminhar nas boas obras que ele preparou de antemão. Nós, enquanto membros da igreja do Senhor aqui neste mundo, nós temos que ter a compreensão de que aqui não existe pastores, nem obreiros, nem mensageiros. Não, nós somos membros do mesmo corpo. Ninguém tem autoridade na igreja fora Cristo. Cristo é a autoridade suprema da igreja do Senhor. Nós temos apenas o mensageiro, aquele que entrega a mensagem, o portador da mensagem. Não olhe para as minhas vestimentas, não olhe para o meu modo de falar, de agir. Presta atenção na palavra. Foi isso que Cristo quis nos ensinar quando ele levantou João Batista no deserto. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias trabalhava no templo, bem vestido, tinha autoridade. Mas Jesus levantou João Batista, um homem que vestia de uma maneira escandalosa para os seus dias, morava no deserto, comia coisas que para aquele povo daquela época era estranho. E por que ele fez isso? Para que eu e você preste atenção numa coisa. Não olhe para a pessoa, olhe para a mensagem. Aquela mensagem era mensagem de salvação. Ela convidava as pessoas ao arrependimento, porque era chegado o dia da visitação do Senhor. João Batista, embora trazendo a verdade absoluta, que o Senhor estava chegando, que o Senhor estava próximo, que o reino do Senhor estava próximo.
as pessoas olhavam para João Batista. Os ouvidos daquelas pessoas estavam tapados, na sua grande maioria. Principalmente os religiosos. Aqueles que deveriam estar preparando o caminho para o Senhor. E não é diferente em nossos dias. Os líderes das igrejas dos nossos dias deveriam estar preparando a igreja para o grande encontro, para o noivo. Deveria estar ornando a noiva do Cordeiro. Deveria estar preparando a noiva para o casamento. Mas eles não estão olhando para a igreja do Senhor. Eles querem o presente do casamento. Eles querem se alimentar da noiva. Mas a vinda do noivo é inevitável. Nós estamos muito próximos da vinda do noivo. Que ele deve encontrar a sua noiva toda ornamentada, preparada, santificada para as bodas do Cordeiro. E não há nada, irmão, que você possa fazer para impedir isso. Porque isso é uma prerrogativa de Deus. Tão certo como o dia de amanhã vai surgir, Jesus voltará para buscar a sua igreja imaculada, limpa, sem manchas de pecado. E quando eu falo igreja, meu irmão, eu não me refiro ao lugar físico. Eu não me refiro a todas as pessoas que estão assentadas nas cadeiras. Eu não me refiro àquelas pessoas que fazem obras, distribuem cestas básicas, que ajudam os enfermos, que visitam os hospitais, fazem essa campanha. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daquelas pessoas que o Senhor chamou de antemão para um propósito, para glorificar o teu nome. E isso é muito sério. Paulo oferece a sua vida como libação para alcançar os seus parentes. Não há esforço nenhum que Paulo possa fazer para querer alcançar a salvação de ninguém. Nada. Não há nada que eu e você possa fazer para isso, irmãos. A única coisa que eu e você, enquanto igreja, devemos e podemos fazer é aprender de Deus, de Cristo, o Evangelho, as boas novas, para repassar aos nossos entes queridos, a nossos familiares e amigos, para que a palavra sim, que tem o poder de abrir o coração, os olhos e o entendimento daquela pessoa, para que ela se volte para Deus. Porque esta é a função da palavra, despertar a igreja do Senhor. E por que a igreja do Senhor hoje não está sendo despertada? Porque os pastores, os líderes das igrejas, das demais igrejas, da maioria das igrejas, não estão levando o evangelho verdadeiro. Eles pegam o evangelho e colocam da maneira que eles querem, distorcido, em busca de aferir lucros. Eles querem que as pessoas estejam totalmente dependentes da bandeira, da igreja, da logo, ou dos seus líderes. Mas a igreja verdadeira, a igreja invisível do Senhor, ela só depende de Cristo. Porque não importa, irmão, o que os homens façam neste mundo. O povo de Deus, ele vai ser salvo, ou de uma forma ou de outra. Mas há um preço que nós pagamos quando negligenciamos, quando não conhecemos a palavra de Deus. Nós sofremos porque fazemos escolhas erradas. Uma vez que eu ouço numa igreja que o Senhor tem obrigação de me dar um emprego, obrigação de cuidar da minha vida, obrigação de curar minha enfermidade, porque Ele é Deus e eu sou seu filho, eu não posso fazer isso, meu irmão. Eu não posso colocar Jesus na parede, porque muitas das vezes nós achamos que nós temos esse poder. Paulo, mesmo fariseu, conhecedor da palavra, chamado para ser apóstolo, ficou 14 anos sendo preparado por Cristo para levar o evangelho, não ousou em dizer isso. Paulo disse, se fosse possível, eu trocaria de lugar com eles. Se fosse possível. Isso é muito sério, porque eu já vi na minha família pessoas que vendiam bens, davam para igrejas que se diziam do Senhor para salvar a alma de alguém, para curar alguém, para que aquela pessoa fosse limpa de algum vício.
Os filhos de Deus, irmãos, eles devem entender que uma vez que eles nasceram de novo, eles devem mudar o seu modo de andar aqui neste mundo. Devem andar no Espírito. E a contrapartida de não andar com o Espírito é pagar as consequências dos seus atos aqui. Por isso que o Senhor deixa registrado: aquilo que o homem plantar, certamente semeará. Eu costumo muito usar o exemplo de ladrão lá na cruz. Que no contexto nós compreendemos que ele era um salvo. Mas devido às suas escolhas erradas, ele passou uma vida de sofrimento. O sofrimento da vida do cristão é certo nós vamos sofrer. Porque o próprio Jesus disse isso: se perseguiram a mim, vocês também vão ser perseguidos. Mas irmãos, nós não precisamos botar mais peso nesse sofrimento. Nós não precisamos dar força para que o sofrimento pese mais na minha e na sua vida. Nós temos que fazer as escolhas corretas, porque o Senhor já deixou elas pré-estabelecidas para a sua igreja. As transgressões, irmãos, os descuidos, as falhas que nós cometemos, os pecados, eles cobram um alto preço dos filhos de Deus. Porque nós temos que considerar o seguinte: que o mundo já é contra o povo de Deus. As pessoas que não são de Cristo já são contra o povo de Deus. Então tudo é difícil. Porque veja bem uma situação hipotética. Num tribunal, para uma pessoa que não é de Deus mentir, para te derrubar, seja lá qual é o processo, é muito simples e fácil para ela. Ela arruma falso testemunho, ela suborna, ela paga propina, faz tudo para derrubar o cristão. E você, em contrapartida, por ser cristão, assim como Paulo, eu falo a verdade, não minto, não posso mentir porque eu sou cristão, é muito mais difícil. Mas vocês têm que crer que a última palavra é do Senhor. Se você está sofrendo, mas andando no caminho da salvação, que o nome do Senhor seja glorificado pelo seu sofrimento. Se você passou por algum tipo de livramento, que o nome do Senhor seja glorificado por isso. Paulo aprendeu isso. Ele diz que ele aprendeu a passar fome, aprendeu a passar frio, aprendeu a ficar doente, aprendeu a viver de todas as formas. Mas nunca, jamais negou a Cristo. Porque ele sabia por que ele estava ali. Ele era o entregador da mensagem, ele tinha um tempo curto, ele sabia que ele não viveria muito tempo. Assim como nós temos que ter essa consciência de que nós não temos muito tempo aqui no mundo. Nós sabemos que o tempo está voando, irmão. O ano de 2024 já se foi praticamente. Nós vamos de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e poucas das vezes temos a oportunidade de falar de Cristo para a pessoa, para alguém no trabalho, para alguém na família. Se nós não temos tempo para isso, que possamos viver isso, então, e para que as pessoas olhem o Cristo em nós, e vejam um diferencial na minha e na sua vida, e passem a crer naquela mudança de vida. Porque no passado, como o pastor trouxe na mensagem, nós andávamos no curso desse mundo. Nós mentíamos, nós enganávamos, nós roubávamos, nós traíamos. Tudo que Romanos fala no capítulo 1, 2 e 3, nós vivíamos. Nós desagradávamos a Deus em tudo. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor fez nascer em mim e em você uma nova pessoa. Uma pessoa espiritual, que agora consegue discernir o certo e o errado. Então nós somos capacitados para vencer o pecado. No passado não. No passado o pecado vinha com seus manjares, pratos saborosos, e nós nos deliciávamos com ele. Mas hoje nós sabemos, nós temos força no Espírito para dizer não ao pecado. Para dizer não. E Jesus mostrou isso para mim e para você, quando ele foi tentado 40 dias no deserto. O propósito dele ali foi ser tentado. O próprio Espírito levou ele lá para ser tentado. Mas ele sabia o propósito dele. Ele disse não, não. E eu e você, irmão? Não há força em nós sabemos disso. Mas o Espírito que habita aí dentro de mim e de você, ele nos capacita para dizer não ao pecado. Nós temos que compreender que o nosso papel, o nosso dever de cristão é servir a Cristo
com o nosso estilo de vida. Ele continua aqui, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas. Agora ele vai descrever aqui uma série de prerrogativas, de privilégios que o povo de Israel tinha. Porque eu disse no capítulo 9, 10 e 11, nós vamos falar sobre Israel, sobre o povo separado. A nação que Deus escolheu, não que tenha sido a melhor nação, não que era um povo especial, uma nação forte, poderosa. Não, na verdade, ao contrário, uma nação pequena, pessoas que não tinham riquezas, não era uma grande nação como outras nações que tinham. Mas Deus mostrou que isso não depende de A ou B. Quando Deus está no propósito, irmão, não importa a sua situação. Não importa o que você já estava passando. Você vai vencer. Você vai superar as expectativas. Porque a batalha que Deus entra, irmão, ninguém vence. Ele continua aqui. Que são israelitas, os quais pertencem à adoção e à glória e aos pactos, e entrega a lei e os serviços de Deus e as promessas, dos quais são os pais, dos quais segundo a carne veio Cristo, e sobre todos Deus bendito para sempre. Ele está dizendo aqui que mesmo esse povo israelita, essa pequena nação que o Senhor escolheu para entregar a lei, para instruir qual era a vontade de Deus aqui na terra, essas pessoas que foram adotadas por Deus, que Deus fez os pactos, fez as alianças com Abraão, Isaac, Jacó, com a sua descendência. Esse povo que Deus deixou a lei escrita lá para que eles seguirem, um privilégio que nenhuma outra nação do mundo teve na época. Nenhuma nação teve a lei escrita. As pessoas viviam ao seu próprio modo, ao seu próprio curso. Elas não sabiam o que é certo e errado. Não tinha nada escrito para orientá-las. O povo de Israel não. O povo de Israel, Deus deu as tábuas da lei para que eles andassem em conformidade com a vontade de Deus. Mas aí vem a grande pergunta. E por que a nação de Israel, como etnia, não foi toda salva? Porque nem todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus falhou em algum momento aí. Onde foi que Deus falhou? Se ele veio para esse povo, separou a nação para servi-lo, e as gerações foram passando, e as pessoas foram se perdendo, iam adorar outros deuses, e esqueceram do Deus Criador. O que aconteceu? Deus esqueceu de alguns, se aborreceu com os descrentes, por assim dizer? E Paulo deixa isso muito claro no decorrer do capítulo. Não é nada disso. Ele vai trazer o exemplo dos filhos de Abraão, dos filhos de Rebeca, para que nós possamos compreender melhor isso. O Israel de Deus não é aquele povo que nasce lá em Israel. É aquele que é no coração. É aquele que o Senhor chamou de antemão. O cristão verdadeiro não é aquele que frequenta a igreja, não é aquele que lê Bíblia, é aquele que vive a Bíblia. É isso que ele quer que nós entendamos. Quantas vezes durante o ano, irmãos, nós dizemos não para a mentira, não para o pecado? Quantas vezes? Olha que Paulo apela para Jesus, eu digo a verdade e não minto. E a igreja do Senhor, dos nossos dias, quantos pastores pode bater quantos pastores hoje batem no peito, a mão no peito e diz, eu estou falando a verdade e não minto? Pelo contrário, quantos escândalos nós temos ouvido na igreja, entre aspas, do Senhor hoje. Adultério. Tudo se faz visando o dinheiro, o lucro fácil, enganar as ovelhas do Senhor. O Senhor diz, eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas. Eu achamos cada uma pelo nome e elas vêm. Nenhum há de perecer. É verdade, nenhum há de perecer na vida eterna. Quem foi predestinado para ser eternamente salvo, morar com Deus, vai morar. Mas as ovelhas que se desviam do caminho, fogem do pastor e vão frequentar outros apriscos, vai comer o que o outro pastor está dando. E aí a Bíblia vai dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não é os ímpios que perecem, não são os perdidos que se perecem. O meu povo está sofrendo porque não lê a Bíblia, porque não escuta a Bíblia. Porque não leva em consideração quando o pastor traz a verdade absoluta da Bíblia. A igreja veio para sofrer? Sim, veio para sofrer.
Veio para passar privações? Sim, veio para passar por privações. Ah, então a igreja do Senhor não veio para ser rica de forma alguma. O Senhor levanta quem Ele quer para ser rico ou pobre, poderoso ou não aqui na terra, como rei, como governador. Ele pode todas as coisas, mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é adorar o Senhor, é viver a verdade do Senhor aqui na terra. Esse é o problema dos nossos dias. Cada um quer ter o seu Deus e amoldar como o gênio da lâmpada para fazer os seus desejos. E é por isso que o mundo vai de mal a pior. Embora nós saibamos que está escrito isso. Mas a igreja do Senhor, ela negligencia quando não lê a palavra. Ela negligencia quando ela não vive a palavra. Ela negligencia quando ela erra o alvo. O alvo é o céu, meu irmão. O alvo não é um carro novo a todo custo. O alvo não é um casamento bem sucedido a todo custo. O alvo não é ser curado das suas enfermidades, embora Cristo possa fazer todas essas coisas. Mas o alvo é o céu. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas acamadas, pessoas que foram doentes, feridas, martirizadas, mas não negaram a verdade. Hoje a igreja, ela abriu as portas para o mundo, ela regalou as portas para o mundo. Ela diz: entre e fique do jeito que você quer, porque Cristo morreu para todos e ama todos. Não é verdade. As portas da igreja estão abertas, sim. Você deve andar do jeito que você está, sim. Mas não deve permanecer do jeito que você está. Porque a palavra, ela vem te convidar, vem te chamar a um arrependimento, a você meditar no estilo de vida que você está tendo aqui nessa terra. Se está agradando a Deus ou não. E muitas pessoas pensam, porque tem igrejas exclusivistas, que você entra e fica do jeito que você está, que estão salvas. Que Deus está naquela igreja. Você sabe, quem assenta na primeira cadeira da igreja, na maioria das igrejas hoje, é o próprio diabo. Igrejas que se dizem cristãs, mas nunca se ouve o nome de Cristo naquela igreja. Você se ouve nome de demônio, vários demônios, nome de atores, de danças, de música, show pirotécnicos, todo tipo de coisa, mas não o nome de Deus. João Batista veio trazer o evangelho do arrependimento. As igrejas hoje não convidam a pessoa a se arrepender. Por quê? Porque elas não têm pecado. Porque os seus pecados são perdoados lá na cruz. João Batista o tempo todo chama: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Irmão, é um alerta para a igreja, o povo está dormente. Não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, não tivesse reduzido os tempos, meu irmão. Se fosse possível, nem os escolhidos seriam salvos. Porque o amor das pessoas está esfriando. Elas estão se esquecendo o que Jesus fez na cruz. Elas estão se esquecendo, ou melhor, não tem mais sensibilidade para ouvir o grito silencioso do Espírito Santo no seu coração, quando fazendo algumas escolhas erradas. Porque estamos insensíveis, porque estamos com o coração cauterizado, não sentimos mais dor pelo sofrimento do outro, pelas necessidades do outro. Nós pensamos no nosso bem-estar. Nós queremos estar bem em casa, bem no trabalho, com um carro bom, com a casa boa, com um emprego bom. E o meu próximo tem que se virar, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, devemos cuidar de uns dos outros. Está faltando o amor da igreja para com a igreja. Nós vemos excesso de amor do pastor com ele mesmo. Pastores que têm jatinhos, que têm empresas gigantescas, ricos milionários, enquanto a igreja padece miséria. E o povo calado aceita tudo. Igrejas com 10, 20, 30 mil membros, ouvindo o evangelho distorcido, como migalhas. E as pessoas se humilhando diante de Deus porque recebeu um carro novo, porque conseguiu um casamento, porque conseguiu um novo emprego, porque a empresa prosperou.
Então vocês estão guardando coisas para este mundo, enquanto a Bíblia diz ao contrário: ajunteis tesouro no céu, onde a traça não ladrão rouba nem mina. Que evangelho estão pregando na igreja? O que o povo de Deus está querendo comer? Estão querendo se alimentar de quê? Dos manjares que Daniel rejeitou? Dos manjares do rei que Daniel falou: não, eu não vou comer o manjar do rei. Então o ensino da palavra não serve para mais nada? Nós fomos convidados, irmãos, nós fomos convidados pelo Evangelho a se arrepender das nossas escolhas erradas. Pastor, e quais são as escolhas certas? Todos os domingos e quinta-feira nós estamos tentando explanar aqui as escolhas certas que o Senhor deixou registrado para a sua igreja. Nós devemos andar nela. Sofrer? Eu não quero sofrer. Sofrer por Cristo, irmão. Sofrer em Cristo. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ter uma vida próspera. Sim, deve ter. Mas esse não deve ser o seu alvo. O seu alvo deve ser o céu. Observe que os líderes que o Senhor levantou para levar a sua palavra, eles não pensavam de forma alguma, nenhum deles, em juntar tesouros aqui, embora saibamos que o rei Davi, Salomão foram riquíssimos, mas para um propósito. O coração dele não estava nisso. É porque Deus estava trabalhando daquela forma. Jó mostra muito bem para mim e para você que a riqueza não deve deter o nosso pensamento, mas sim em conhecer a Deus, porque essa é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. E se você não tem isso na sua mente, de que a vida eterna é conhecer a Deus, se isso não te agrada, então você está no lugar errado. Porque, irmão, a vida eterna não é nada que esse mundo oferece. De acordo com a Bíblia, a vida eterna é conhecer a Deus. Como Deus é infinito, nós vamos passar uma infinidade tentando conhecer a Deus e não vamos conseguir. E não fique triste se você não tiver esse sentimento no seu coração. A culpa não é sua. Se você não tiver o desejo de conhecer a Deus, de se aprofundar nas coisas de Deus, não fica triste. Sabe por quê? Porque somente aqueles que o Senhor chamou vai ter esse desejo no coração. Somente aqueles que o Senhor preparou de antemão vai ter sede de Deus. Se você tem sede de Deus, se prostre diante dele e peça a ele: Senhor, aumente essa vontade, Pai, de conhecê-lo, de viver em conformidade com a tua palavra. Eu sei que não há nada em mim que te agrade. Eu sei que a minha oração diante da tua sabedoria é muito pequena. Eu não posso, nem tenho poder para converter ou convencer um irmão de se voltar para ti. Mas que o Senhor venha abrandar o meu coração, tire essa dor. Eu tenho falado de ti para tantas pessoas. Eu tenho buscado dar testemunho da minha vida para outras pessoas e elas não escutam. Que o Senhor venha acalmar o meu coração. Esse é o papel da oração do cristão, irmão. Não é para que Deus mude a pessoa. É para que Deus mude o seu coração. Nós temos que entender, irmãos, que é Ele que é Deus, não nós. Nós somos servos. Servos comprados por um alto preço. Um valor que nenhum de nós valia ou vale. E a Bíblia diz que o preço vale mais do que o ouro e a prata, que é o sangue do próprio Deus que foi derramado na cruz. Amém, igreja? Esse capítulo, eu vou encerrando por aqui, ele é muito curto, mas eu gostaria que a gente aplicasse em nossa vida essa pequena parte do capítulo 9, nós vamos dar continuidade no domingo seguinte, que um cristão verdadeiro, irmão, ele não deve ter como opção na sua vida a mentira, independente da situação. É isso que Paulo está dizendo. Eu falo a verdade em Cristo. Ou seja, eu pertenço a Cristo. Eu faço parte da membresia da igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Eu não minto. Independente se você fosse prejudicar ou não. Paulo, das vezes que ele foi julgado por falar a verdade,
quando soava tons de ameaça sobre a vida dele, ele sustentava a verdade, continua sustentando a verdade. E era apedrejado, era açoitado, era trancafiado nos cárceres mais horrendos que nós nem podemos imaginar. Mas ele não mentia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. E ele dava vazão à voz do Espírito. E quando eu falo dar vazão à voz do Espírito, não é que o Espírito vai gritar no meio do seu coração. Pelo contrário, ele fala baixo. Ele me orienta, ele te orienta. Não é esse o estilo de vida do cristão. Então, irmãos, se nós somos de fato cristãos, nós devemos andar na verdade, que acima de tudo é Cristo. Em segundo lugar, Jesus, o Espírito Santo, ele é que testifica em nós, de fato, quem nós somos. Se você sente no seu coração que de fato você é filho de Deus, toma posse. Toma posse desse dom que você tem. Sinta-se agraciado. Porque, irmão, quantas pessoas hoje estão fazendo mal neste mundo, todo tipo de mal, e não conseguem sentir arrependimento. Não conseguem sentir tristeza em fazer o mal, porque o Espírito Santo não habita ali. Nós somos privilegiados em um mundo jaz do maligno, em um mundo já afundando para o caos. Nós estamos vivendo o início do fim dos tempos. O mundo está se afundando dia após dia. E essas pessoas que são morada do Espírito Santo têm que se sentir privilegiadas. E não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma que pode tirar isso de você. Esse é o contexto no capítulo 8. Quem poderá nos afastar de Deus? Tristeza, dor, angústia, alguém falando mal, a mentira, o engano? Nada pode te afastar de Deus, então fica firme. Tome a decisão de que você é um nascido de novo e fica firme, não importa as consequências. Ah, mas se eu não mentir no meu emprego, eu vou perder o emprego. Que perca o emprego. Ah, se eu não mentir para fechar aquele negócio, eu vou perder um grande negócio. Que perca o grande negócio. Você não pode perder a salvação. Você não pode perder a paz com Cristo. Você não pode perder, é o bem mais precioso que o homem pode ter. É ser um escolhido de Deus. Mesmo sem merecermos. Nós não podemos salvar ninguém, irmão. Nós não podemos comprar a salvação de ninguém, nem para ninguém, nem mesmo a nossa. Mas nós podemos nos prostrar diante de Deus, da sua soberania. E falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Usa-me a mim, para que aquela pessoa receba a tua palavra. Usa-me como instrumento. E é isso que nós somos hoje, irmãos. Somos instrumentos. Instrumentos de Deus. Para levar o evangelho, para viver o evangelho. Nesse mundo terrível, que só caminha para o mal. Nós devemos ter mais intimidade com Deus. Nós devemos entender que a salvação ela é uma prerrogativa de Deus, que isso não é comprado, igreja nenhuma pode dar, pastor nenhum pode dar, não importa o sacrifício que você faça. Tem pessoas que botam na cabeça que tem que andar de joelho de uma cidade a outra com a cruz nas costas para pagar promessa, enquanto a Bíblia diz que ele quer obediência, não é sacrifício. A pessoa faz isso, aí chega em casa, bate na esposa, ou chega em casa, bate no filho. Ele não quer sacrifício, irmão. O sacrifício já foi feito. Já fomos comprados, já fomos sarados. Ele quer obediência. Obediência à sua palavra, às suas leis. É isso que Deus quer. E aqui não há distinção de judeu ou gentil, de rico ou pobre. O povo de Deus é um só. Em todas as nações do mundo. É a igreja do Senhor. É isso que Ele quer que nós entendamos. Quando Paulo traz que nós somos membros do mesmo corpo, é para se entender de que se um membro se machucar, o corpo todo tem que sentir. Mas não está acontecendo isso hoje.
Quando um membro da igreja está doente, o resto vira as costas. Como pode ser isso? Então não estão conseguindo assimilar o que Paulo está trazendo. Qual é de nós aqui, irmão, que machucando uma mão, a outra não sente? O braço não sente? Nós estamos frios com os outros. Nós vemos irmãos passar necessidade e não estamos nem aí, porque em casa não falta nada. O amor está esfriando na nossa cara e nós não estamos vendo nada. Estamos com os olhos, com o coração cauterizado. A dor alheia não me pertence. Mas Jesus vai mais longe. Ele sai do seu curso com seus discípulos e vai para Samaria para se encontrar com uma mulher cheia de pecado, que já tinha se casado várias vezes, que já tinha uma vida de adultério bem complicada, e leva a salvação para aquela mulher. E isso mostra para mim e para você alguma coisa. Cristo vai buscar o seu filho, a sua igreja, em qualquer lugar. Mesmo que ele mude o itinerário, ele sabe onde cada um está. E através da vida daquela mulher samaritana, uma cidade inteira viu o poder de Deus. E muitos foram despertados para viver em Cristo Jesus. Esse é o meu e o seu papel. Sermos despertados para que muito, através da minha e da sua vida, possa experimentar o melhor de Deus. Aqui na terra e lá no céu. Amém? E o melhor de Deus, irmãos, é ter paz com Cristo. É ter paz com Deus. É dormir e levantar com o coração em paz. Sabendo de que Cristo é o Senhor e virá nos buscar. Amém? Agradeço ao Senhor pela oportunidade. Convido a equipe de louvor em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cabos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Começa a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aqueles azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cabos nas mãos, seu corpo a sofrer
Agradecemos ao dirigente. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada para os nossos dias. Nos mostra a importância, né, de estarmos conectados a Deus, olhando sempre para a verdade, entendendo os princípios fundamentais da fé, né, de que nós somos salvos mediante a fé, por Deus, pela graça maravilhosa. E como o apóstolo Paulo diz aqui, essa graça imerecida desde a fundação dos tempos, que ele, sendo apóstolo, não tinha capacidade de salvar ninguém. Ele, como apóstolo, não tinha capacidade de salvar os seus compatriotas, os seus irmãos de sangue, os judeus, porque a salvação é unicamente e de forma exclusiva através do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Que nós possamos ter essa verdade no nosso coração, na nossa mente. O culto está se encerrando, mas antes de finalizarmos, gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco. Todas as quintas-feiras estamos aqui às 20 horas com estudo expositivo do Novo Testamento. Estamos no capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Estamos na parte final do livro. Vamos finalizar em breve, se Deus permitir. Convido os irmãos a estarem conosco todas as quintas às 20 horas aqui na igreja. E todos os domingos às 18 horas estamos aqui no culto ao Senhor. Próximo domingo, segundo domingo do mês, nós estaremos com a ceia do Senhor. E todos estão convidados. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, finalizarmos o culto esta noite. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, Deus misericordioso, nós te agradecemos por mais esse culto, por mais essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito que habita no nosso coração. Te pedimos, meu Pai, para que tudo aquilo que for dito aqui, que foi dito, que foi louvado, que isso possa ficar no nosso íntimo, que a gente possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração durante esta semana as tuas palavras. Que a gente possa, meu Pai, aplicar na nossa vida, não somente ser ouvinte, mas praticantes da tua justiça. Nós te pedimos também, Senhor, como teus filhos, que o Senhor nos proteja de todo o mal, do mundo físico, do mundo espiritual. O Senhor possa nos proteger os nossos familiares, proteger a nossa casa, que o Senhor possa nos dar força para continuarmos andando nos teus caminhos, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades. Que o teu Espírito Santo nos capacite a vivermos como filhos obedientes, seguindo os teus princípios e andando nos teus justos caminhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado. Agradeço a todos.